spoiler do que foi, né? Porque às vezes ela me mandava uma mensagem e ela só dizia, é punk, é punk. O resumo era punk. Então era algo realmente forte da parte de Deus para com elas e para com a igreja. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo em Jó 14, verso 7. Jó 14, verso 7. Sinceramente, eu escrevi sobre essa mensagem aqui, mas não era o que eu queria trazer, mas o Espírito Santo me levou a compartilhar com você sobre essa mensagem, sobre Jó. Muitos conhecem, já ouviram falar sobre Jó, né? E o capítulo 14, o verso 7 fala assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos, os seus renovos, se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém? No capítulo 1 de Jó, você vai ver que o que aconteceu a partir do primeiro capítulo, que a Bíblia narra sobre a vida de Jó. Jó é um patriarca, ele viveu na época talvez de Abraão, estudiosos creem que Jó foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. O primeiro livro a ser escrito seria o livro de Jó. A Bíblia é disposta por tipos de livro, então ele fica mais no meio da Bíblia, mas não está aqui, não é temporal isso. Teólogos dizem que Jó foi um patriarca, que viveu talvez na era de Abraão. Com Deus, Abraão teve um propósito diferente, que foi criar uma nova nação a partir de Abraão. Com Jó, a Bíblia só relata alguém que teve uma experiência grande com Deus. Muitos de nós, talvez não vamos ter uma geração gigantesca a partir de nós, mas Deus vai ter uma experiência única com você. E Jó teve uma experiência única com Deus. A Bíblia fala que Jó, havia um homem, capítulo 1, verso 1 dizia que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. As qualidades que um cristão precisa ter. Integridade. A integridade, ela já demonstra tudo. A pessoa que é íntegra, ela é uma imagem na sociedade. Ela tem todos os aspectos que não precisa ser cristão para ser íntegro. É uma pessoa íntegra. Tu vê qualidades. Ela tinha retidão. Jó vivia numa época em que não existia lei, não existia parâmetros da lei, não existia princípios que norteavam acerca do que era certo e que era errado. E ele já tinha uma retidão. Não precisa para nós limites para nós sabermos o que é certo e o que é errado. Hoje nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele bate no nosso coração, ele mora em nós e ele nos direciona para o que é certo e o que é errado. Às vezes algumas atitudes nós erramos e o Espírito logo aponta que a gente, não é por aí. Paulo fala que todas as coisas nos estão lícitas, mas nem todas nos convêm. Nem todas nos convêm como cristãos. Então nós devemos ponderar e saber o que é bom para nós ou não na nossa vida cristã. E Jó era reto, temia ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor
é amar ao Senhor, primeiramente, e respeitar a Deus pelo que Ele é. Ele temia ao Senhor, ele temia a Deus. E a Bíblia fala que, em Provérbios, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O início da sabedoria se dá no homem quando ele teme a Deus. Quando o homem começa a temer a Deus, ele inicia a caminhada do conhecimento acerca do bem e do mal, acerca da sabedoria. E ele se desviava do mal. Há uns dias atrás, isso me falou muito que eu devia fugir da aparência do mal. Tessalonicenses 5:22. Fugir da aparência do mal. E o que é a aparência do mal? É aquilo que a carne sabe que tu vai errar. Nós nos conhecemos. Você conhece a si mesmo. Você sabe onde você pode errar. Onde está a sua fraqueza. E você precisa se afastar da aparência do mal. E Jó se desviava do mal. E ele era muito próspero. A Bíblia relata que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas e bois. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que ele era um dos maiores, era o maior homem do Oriente. Só que havia falha na casa de Jó. Talvez ninguém sabe o momento certo em que ele se inclina a Deus e realmente começa a servir a Deus, porque naquela época o povo era pagão. Naquela época o povo era pagão, eles acreditavam em tudo, mas Jó não. Jó acreditava em um único Deus. E nós acreditamos em um único Deus, por isso que você está aqui. Você passou aquela fase de não acredita mais em tudo que está diante de você. Você acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo? E você já deu esse passo. Se você já deu esse passo, você está no caminho. Você já iniciou o caminho. Só que a sua casa, como dizia uma música, não era tal para com Deus. Dizia uma música que a casa de Jó não era tal para com Deus. E os filhos de Jó viviam num rodízio de promiscuidade. Eu coloquei aqui um rodízio de promiscuidade. Que a festa começava na casa de um, e assim sucessivamente. E chamavam suas filhas, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Podemos levar a entender que talvez eram orgias, porque não existia limites na época. Mas Jó se antecipava. Ei, ninguém sabe aquilo que eu falo, em que momento que ele se curva a Deus e talvez perdeu aquele momento de ter ensinado os filhos no caminho que deveria andar, como a palavra fala. Ensina o menino no caminho que deve andar. Porque palavras, eu sempre coloco, palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. Nós temos que dar exemplo, porque mais que palavras é o exemplo, e na nossa casa, exemplo é necessário para com os nossos filhos. Embora Jó tinha isso diante de Deus, os filhos se perderam na caminhada. Que nós não venhamos a nos perder como filhos. Talvez não existisse a mesa com Jó, porque ele não participava da festa dos filhos. E uma coisa que a gente fala que hoje se perdeu muito, é os filhos sentarem à mesa e ter aquele momento de olho no olho, porque hoje é tudo muito rápido, tudo muito rápido. Eu sei, a Ieda trabalha lá com a gente, ela vê a velocidade das coisas. Ninguém quase consegue sentar à mesa, um almoça antes, ou chegou já almoçou. A vida é muito rápido e esse momento se perdeu. Esse momento se perdeu, é o momento da comunhão. É o momento onde o pai explica para o filho o que não deve fazer, por que deve ser assim, por que não deve. Ali acontecem as alegrias,
as brincadeiras, é na mesa que tudo acontece. E talvez Jó tivesse perdido isso com os seus filhos. Amém? Agora, versículo 6 diz que Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Jó se antecipava, finalizando ali, Jó se antecipava, quando os filhos aprontavam, faziam as festas, ele ia lá, matava, chamava os filhos, purificava-os e matava as ovelhas para poder tirar os pecados e dizer o seguinte: Senhor, eles pecaram, e continuamente ele fazia aquilo no coração dele. Agora, Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Diz que num dia, determinado dia, o dia que os anjos se apresentaram ao Senhor, os filhos de Deus, fala ali, os anjos se apresentam ao Senhor, Satanás também veio. E ele pergunta para Satanás, que ele vinha de rodear a terra, resumindo, né? O que tu achou do meu filho Jó, meu servo Jó? E Satanás fala, ele é próspero porque tu cercas. Leia comigo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passar por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto e que teme a Deus e desvia-se do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti e tua face. Cercados por Deus. A Bíblia fala que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, e que não peca, nascido de Deus não peca, ou melhor, mas o que é de Deus é gerado, conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. João 5,18. Nós somos protegidos por Deus. Há uma proteção para conosco quando nos desviamos do mal, temos essa conduta cristã. E no caso de Jó, Satanás questiona, mostra para Deus: mas tu tens abençoado ele, toca no que ele tem. E realmente não deu muito tempo, o Senhor autorizou para que não preservasse ele, a integridade física dele, e toca. E tocou, o diabo tocou em Jó. Acontecimentos da vida de cada um que às vezes somos suscetíveis. Às vezes o Senhor nos prova. Coisas acontecem na nossa vida e somos provados. Jó foi provado, perdeu tudo que tem, inclusive seus filhos. Um vento aparece, derruba uma casa, e os filhos que estavam em festa na casa do primogênito morrem todos eles. Uma desgraça só, em poucos dias, em poucas horas. Às vezes uma coisinha só nos afasta de Deus, uma coisinha só basta para nos afastar de Deus. A dona Sandra está ali, eu me recordo, eu posso falar que era final de novembro. Final de novembro ela vai fazer um raio-x. A maioria sabem, né? Ela vai fazer um raio-x e descobrem algo estranho e mandam rapidamente ela fazer uma tomografia. Eu me lembro que eu estava com a Aline no posto de saúde, que a Aline já imaginou que era algo ruim. A gente foi no posto de saúde, naquele momento lá, ela recebe a notícia de que a mãe dela tinha sido acometida com um câncer no pulmão. Quarta-feira aqui o pastor Ney ministrou sobre fé extraordinária, e ele falou sobre a cosmovisão, né? Fatos, a imagem que a gente tem já a respeito de algo. E a cosmovisão que se tem a respeito do câncer é sentença de morte.
né? E no caso da dona Sandra, no caso da Aline, era pior ainda, porque um cunhado faleceu nessas condições. Um cunhado da dona Sandra, casado com uma irmã dela, havia falecido nessa condição. E a dona Sandra passou por todo o processo junto. A cosmovisão a respeito daquilo ali que ele falou, era aquilo. A Aline chorava e dizia que ela não sofra. Já tinha determinado a morte da mãe dela, antes mesmo do Senhor entrar com a providência. Jó estava assim. Ele perde tudo no capítulo 2, vem o diabo de novo e toca nele. Então a condição ficou péssima. E no caso da dona Sandra, eu preciso falar isso porque é importante. Não tinha palavras. Nós orávamos pedindo para que Deus, para que o tratamento funcionasse. Por quê? Faz o exame, está entre a cava e a aorta, não dá de operar. Primeira coisa que a gente quer é tirar, tira, porque a célula está ali, não dá para tirar. Não dava para tirar, não podia mexer. Estou certo ou errado, dona Sandra? O tipo era invasivo, carcinoma invasivo. Meu sobrinho, que é médico mais velho, disse para mim na praia assim: Caca, o que eu vou te dizer? Uns vão mais cedo, uns vão mais tarde, ou seja, não tem o que fazer. Está entendendo? Certas coisas não tem o que fazer. Na vida de Jó estava assim, não tinha o que fazer. Perdeu tudo. Havia perdido tudo num piscar de olhos. Era milionário e acordou pobre. Geralmente acontece o contrário. O cara vai lá, joga um bilhetinho na Mega Sena, dorme pobre, acorda milionário. Nele foi ao contrário. Dormiu milionário, não sei nem se dormiu, acordou pobre. Totalmente pobre e sem família, só com a esposa. E nós estávamos assim, nós orávamos pedindo para que Deus, Senhor, que o tratamento funcione. Nós orávamos lá, a Aline ia para o cantinho lá, eu ficava ali, a Manu deitadinha ali. E nós só entregava, a dona Sandra orava, o pai e a mãe em oração. Queridos, o milagre aconteceu em 3 meses. 3 meses. Aquilo que parecia impossível. Se você olhar a logística humana e médica, uma agulha num palheiro. Está ali, para a glória de Deus. E a condição da vida de Jó não era diferente. Os acontecimentos que veio, e ele ainda fala, né? O que eu temia me sobreveio. O que nós tememos? Não podemos temer nada. É difícil, né, não temer nada. Mas com Jesus, nós precisamos entender que nós não podemos temer, porque Ele está acima do controle de todas as coisas da nossa vida. É nas nossas finanças, é na nossa saúde. Façamos a nossa parte, é claro. Mas lá na cruz Ele já fez por nós. Quando Ele disse que estava consumado, Ele levou sobre si tudo. E a Bíblia fala para que, Paulo falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Senhor Jesus também falou, que andeis ansiosos porque hás de comer, hás de vestir. Na época isso era muito complexo, porque comida e roupa não se tinha, como se tem hoje. Então, comida e roupa naquela época era alguma coisa mais difícil de se conseguir. Então, Jesus falava, não andeis ansiosos o que há de comer, o que há de vestir. E Paulo fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. É difícil não andar ansioso. Mas é tentar não andar ansioso. É difícil não andar ansioso com a expectativa. A gente tem expectativa acerca de muitas coisas da nossa vida.
Quando a gente entra no emprego, a gente tem expectativas acerca do emprego, se vai dar certo, se a gente vai continuar, se não vai. E essas expectativas geram inquietações, geram ansiedades. A economia está um caos, não está, a gasolina sobe, desce, vai subir, vai baixar. Mas nós que temos Cristo, nós temos que estar seguros nele. Porque para nós vai ser o suficiente. Ele vai suprir as nossas necessidades. Queridos, o que a gente entende é que Jó tinha um conhecimento limitado acerca de Deus. Nós vamos discorrer isso ao longo do livro, que você vai ver que ele tinha um conhecimento limitado acerca de Deus. Muitos têm esse conhecimento limitado acerca de Deus. Nós entendemos hoje que Deus é o quê? É nosso Pai. Através de Jesus nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros. E Jó não tinha esse entendimento. Ele se desviava do mal, ele tinha retidão. Deus lá. E ele só, se comportava, mas não tinha intimidade. Você pode ter intimidade com Deus. Você pode ter intimidade com o Pai. Precisamos aprender muito e, à medida que a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vê que a gente precisa aprender muito. Mas só o fato de estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, está gerando em nosso coração fé. A cada dia um pouquinho mais. E essa fé que nos move, e essa fé que nos faz avançar, caminhar. E essa fé que nos faz entender qual o propósito da nossa vida. Qual o nosso propósito? À medida que a gente se posiciona, eu creio que à medida que a gente posiciona, o Senhor começa a te direcionar. Ele já tem o que está escrito, ele já escreveu. No capítulo 14, Jó fala assim, no versículo 5, diz assim: visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses, e o número dos seus meses está nas suas mãos, traçastes limites além dos quais não passará. Ele olhava a árvore e entendia que para a árvore ainda existia uma chance. Para a árvore existia uma chance, mas para ele como ser humano não. Mas em Cristo Jesus há esperança. Há esperança como há esperança para a árvore cortada. Lá em casa, eu até marquei aqui, que eu me lembrei agora. Lá em casa, na casa da minha mãe, eu falo lá em casa porque é minha casa, hein? Na frente assim da cozinha tinha um IP. Um IP amarelo. E o IP começou a criar um volume e o meu pai foi lá e cortou o IP. Deixou uns 2 metros de vara assim e cortou. E aquela vara ficou ali. Inverno, verão, e de repente ele sai um galinho. E ele floresce. E ele vai crescendo. Daqui a pouco já tinha uma cachopa assim. Cachopas que fala assim. Um negócio grande. E daqui a pouco aquilo cresceu de novo. Já encostou na sacada, o pai foi lá e cortou. E de novo, teimoso, ele veio e cresceu novamente. E eu olhava e disse, mas que rapaz teimoso. O sol batia, quando o sol da justiça bate, a gente, se tiver quebrado ali mesmo, vai nascer, vai revigorar. E floresceu. E até que um dia o pai foi lá e cortou. E quando o pai cortou,
a mãe foi lá e meteu o quê? Uma parasita no rapaz. A parasita sugou energia e floresceu a parasita e matou a árvore. Que me levou a entender, e se tu olha hoje lá, é só parasita naquele pau. O pau secou. Quando a gente está na pior da situação, tem pessoas que não chegam para ajudar, não chegam para orar, não vão estender a mão. Eles vão vir ainda para sugar as tuas forças e vão florescer em cima de ti. E a gente precisa o quê? Vigiar. Porque vai chegar situações em que tu vai estar arrebentado, tu vai estar quebrado, as coisas não deram certo. As coisas não aconteceram da forma que era para acontecer, a expectativa acerca daquilo não foi. E a gente se frustrou e a gente errou. Em vez de pessoas para orarem contigo, vai chegar aquele que vai botar pá de cal para te tirar as forças. Eu quero deixar com vocês alguns exemplos de pessoas que floresceram ao cheiro das águas, na pior da situação. Você conhece a história de José? Em Gênesis 37, 39, 40 e 41, você vai ver a narrativa de alguém que teve sonhos. O Senhor lhe deu sonhos, não era um sonho deles, eram sonhos de Deus para a vida dele. Porque existem os sonhos que nós sonhamos e os sonhos que Deus sonhou para nós. Deus sonha para José e ele conta os sonhos na inocência, coisas que muitas das vezes nós não devemos fazer, é contar daí os sonhos que nós sonhamos para outra pessoa. E quando ele conta esses sonhos, automaticamente a ira dos irmãos se vira contra ele. Você sabe a história, não preciso narrar aqui. E ele acaba sendo escravizado, mas ele acabou caindo na casa de Potifar, né? Primeira etapa do sonho, primeira etapa da sua vida, ele acaba na casa de Potifar. E lá ele floresce, porque ele tinha dentro de si uma palavra. E ele floresce, mas o inimigo de novo tenta, e ele acaba sendo preso, e para ele parecia o fim, a morte. Preso provavelmente seria a morte, mas Deus, quando tem uma palavra, ao cheiro das águas, ao cheiro dessa palavra, ele floresceu na prisão. E ele se torna a salvação para uma nação. Um propósito de Deus, quando Deus tem um propósito com alguém, Ele muda a história de uma pessoa para favorecer um grande grupo, uma grande nação. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles estavam em Filipos, e uma jovem ali vem e começa a falar que, esse é o homem de Deus. E ele automaticamente repreende da moça o espírito, e as pessoas que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, o acabam colocando na prisão. Paulo e Silas vão para a prisão, e à meia-noite eles cantando o hino de louvor, preso num tronco seco. As correntes se romperam. E dentro daquela prisão, floresceu algo inesperado. A glória de Deus surgiu. E o carcereiro desesperado se apresenta diante dele. E uma família é salva. Onde menos você imagina, você pode florescer. Onde menos você imaginar, na pior de situação que você está, você pode florescer e mudar a história de alguém. Porque a palavra do Senhor, ela é eficaz na nossa vida.
ao cheiro das águas, como planta nova florescerá. Queridos, quantas pessoas que nós vimos fadadas ao fracasso, que a gente, testemunhos de pessoas que a gente sabe que aos olhos humanos era impossível que desse alguma coisa. Pessoas que hoje estão pregando a palavra de Deus. E eu sempre falava, porque uma época atrás era eis aquilo, apóstolo Luiz Hermínio sempre falava que ele fala que eles usavam uma faixa dele dizendo ex-drogado, ex-viciado, poxa, isso aí passou, né? Ninguém quer ser lembrado mais por isso, e hoje realmente ele não é mais lembrado por isso, ele é um conferencista internacional. A gente sabe que como homem, ele é usado por Deus, não se lembra mais do passado dele. Eu sempre falo aqui, nós conhecemos a época que ele era do reteté, que ele profetizava, ninguém se lembra dessa época, nós lembramos. E a história mudou acerca da vida dele, e era usado como usuário de droga, e aquilo era uma referência lá atrás. E muitas pessoas foram assim, vieram assim a Cristo, vieram nessa condição, uma condição destruída, mas o Senhor teve misericórdia e mudou. Tu vai virar para crente que lá só dá isso, aquilo. Mas graças a Deus a palavra fala que o Senhor não veio para os bons, para os sãos. Ele veio para os doentes. Graças a Deus que nós já somos sarados. A maioria de nós estamos sendo sarados. Mas já estamos avançando um pouco mais. Até chegar à estatura de varão perfeito, vai muita coisa. Precisamos prosseguir dia a dia, caminhar com Cristo, não desistir jamais. A esperança é uma coisa que ela não pode fracassar na nossa vida. Jeremias fala em Lamentações 3:21, eu já falei sobre aqui, é um dos versículos que mais me chama a atenção, porque a condição do povo de Israel era tão degradante aos olhos de Deus, e ele como profeta, ele via que não havia saída mais para o povo. O povo havia se perdido totalmente moralmente, e ele trazia consigo um versículo que dizia, versículo hoje para nós, né? Mas uma palavra que dizia, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele trazia a si, a sua memória, as promessas do Senhor lá atrás para com o povo. Nós carregamos uma promessa, por mais que não dê certo, por mais que seja limitado às vezes aos nossos olhos humanos, o que não vai dar certo, é mínima a probabilidade disso dar certo. Nós carregamos uma palavra, e nessa palavra que o Senhor falou a teu respeito, essa palavra que o Senhor falou a teu respeito, essa palavra que nos vai dar esperança na tribulação. Talvez Jó não tivesse uma palavra de esperança, talvez Jó não tivesse uma palavra, mas você tem uma palavra de esperança. O Senhor falou já para você alguma profecia, uma palavra dita aqui. Você carrega uma palavra, e essa palavra pode lhe dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Agora, eu quero ir para o final, e eu quero que em Jó 38, você vai ver que o Senhor, agora, e lógico, né? Dentro desse contexto da narrativa de Jó, aqui aparece muita coisa. Eu só estou resumindo porque é muita coisa para falar. Aparecem 3 amigos, ficam 7 dias de luto. Depois de ficar de luto, eles começam a falar
para Jó várias coisas, e acusações e não acusações, falam acerca de Deus e um monte de coisa, e Jó absorve aquilo, né? Palavras e palavras lançadas, são vários capítulos discorrendo sobre isso. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas eu quero dizer para você que depois desses fatos todos, depois de passar de Jó ter passado um monte de situação, na segunda vez que o diabo aparece junto com os anjos, ele diz, e o Senhor fala para ele, ele não blasfemou contra mim. Você viu que ele não blasfemou contra mim? Daí o diabo disse, agora toca na pele dele. E daí ele foi acometido de chagas que ele se raspava com caco de telha, ele havia perdido tudo, e agora ele estava totalmente doente, numa condição desumana. A que ponto chegou uma pessoa, e ele era reto, ele se desviava do mal, e ele foi provado nessa maneira. E agora Deus aparece para ele de uma forma sobrenatural, no meio de um redemoinho. Lá atrás a gente vê que um vento que veio do deserto derrubou a casa e matou toda a sua família, os seus filhos, ou melhor. A Bíblia também fala da mulher de Jó que mandou ele amaldiçoar Deus. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele fala, como falas uma louca mulher. Resumindo, agora Deus aparece no meio de um redemoinho. Talvez o vento que havia derrubado a casa poderia ter amedrontado Jó, mas ele ouve a voz de Deus. E no meio do redemoinho, entende-se que a força no meio do redemoinho é zero, né? No meio do redemoinho existe paz. A paz que ultrapassa todo o entendimento humano estava ali. Deus mostrando que no meio da tribulação, Ele estava ali falando com Jó. E Ele se mostra a Jó. No capítulo 38 nós vimos isso, e na segunda vez no capítulo 40. Jó 42. Para finalizar. Agora nós temos um homem que entendeu quem era Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar. 42 diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste, escuta porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino. E me arrependo no pó e na cinza. Ele conhece o Deus sobrenatural. E nós conhecemos o Deus sobrenatural. Nós não precisamos mais de um redemoinho. Não precisamos que um redemoinho apareça aqui para nós sabermos em quem nós cremos. Você conhece o Deus sobrenatural. Aquele que pode mudar toda a história da sua vida. Aquele que pode dar uma reviravolta. E aquilo que estava errado, fazer dar certo. Esse é o Deus ao qual nós cremos. E esse é o Deus por que nós estamos aqui. E o Senhor restitui tudo a Jó em dobro. E veja, o Senhor vai lá, repreende os amigos dele e manda os amigos dele pedirem oração para Jó. E quando Jó ora pelos amigos, quando há talvez perdão, porque o perdão ele é libertador. Mateus 6,14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Talvez as palavras que ele havia recebido naquele momento de tribulação, de tristeza, feriram a ele. Mas quando ele ora pelos amigos, ora por aqueles, muitas das vezes temos que orar, a Bíblia manda nós orarmos pelos nossos inimigos. Quando nós oramos, quando nós perdoamos, o Senhor restaura, Ele trabalha na nossa vida para restaurar a nossa também. E Ele restitui tudo em dobro. O que era 7.000 se tornou em 14.000, o que era 50.000 se tornou em 100.000. Ele restaura a casa, a Bíblia não fala que a sua mulher havia morrido, mas ele tem novamente 10 filhos, 3 filhas, e a Bíblia fala que as filhas eram as mais bonitas. O Senhor restaurou a casa de Jó. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó,